O perdão ao próximo é uma expressão de gratidão pela graça de Deus. O perdão cristão não é uma tentativa de comprar o perdão de Deus. Nós não somos perdoados porque perdoamos. Somos perdoados somente pela graça de Deus em Cristo. Mas aqueles que verdadeiramente receberam essa graça vão demonstrar essa realidade por meio de uma vida transformada. O perdão que oferecemos aos outros é uma evidência de que compreendemos o perdão que nós recebemos de Deus. Jesus, ele não está ensinando aqui que uma pessoa salva nunca vai enfrentar dificuldade para perdoar. Irmãos, nós temos dificuldades para perdoar. Quantas pessoas já foram machucadas por outros irmãos? Talvez você foi machucado por alguém na sua família, por um amigo, por um familiar. Então Jesus não está ensinando que uma pessoa salva nunca enfrentará dificuldade para perdoar. Muitas vezes o perdão envolve uma luta espiritual muito profunda. Existem feridas reais, existem dores profundas, existem situações difíceis. Mas o Evangelho nos chama a olhar primeiro para a cruz. Quando somos tentados a guardar o ressentimento, nós precisamos lembrar: eu também precisei de misericórdia. Quando somos tentados a tratar alguém apenas pela sua falha, nós precisamos lembrar: Deus não me tratou apenas pelas minhas falhas. Quando somos tentados, meus irmãos, a negar perdão, nós precisamos nos lembrar: Cristo, Ele me ofereceu perdão quando eu nada podia oferecer a Ele. Perdão cristão, irmãos, nasce de um coração agradecido. A gratidão pela graça recebida muda a maneira como nós enxergamos as pessoas. Nós deixamos de perguntar: essa pessoa merece meu perdão? E começamos a perguntar: eu merecia o perdão que Deus me concedeu? Claro que não. Claro que você, nem eu, nenhum de nós merecemos o perdão de Deus. A única coisa que nós merecemos de Deus é o inferno. Sermos lançados por toda a eternidade no inferno. Então, qual deve ser a nossa postura? Devemos olhar para Cristo, devemos nos lembrar da graça. Meus irmãos, a oração ensinada por Jesus nos conduz diariamente à lembrança da graça. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Antes de falar sobre os outros, essa oração nos leva a olhar para nós mesmos. Essa oração nos lembra que somos pessoas dependentes da misericórdia divina. O Evangelho começa quando reconhecemos nossa dívida diante de Deus e termina quando descansamos no pagamento perfeito realizado por Cristo. Meus irmãos, Jesus é aquele que carregou uma dívida que não era dele, para que nós recebêssemos um perdão que nós não merecíamos. Na cruz, Cristo ele demonstrou a maior expressão de misericórdia. Ele não apenas falou sobre perdão, ele conquistou o perdão para o seu povo. Por isso, o cristão ele perdoa não porque o outro sempre merece, mas porque ele mesmo recebeu uma graça que jamais poderia merecer. O maior inimigo do perdão, então, é o esquecimento. Quando esquecemos da graça recebida, nós nos tornamos semelhante ao servo dessa parábola. Mas quando lembramos diariamente da misericórdia de Deus, nosso coração é transformado, irmãos. É por isso que nós temos que trazer à nossa memória diariamente o Evangelho da cruz. Que Deus nos conceda a graça de lembrar da nossa dívida, lembrar do perdão recebido, lembrar da cruz de Cristo e lembrando da graça que nos alcançou, que nós possamos oferecer aos outros aquilo que nós recebemos das mãos misericordiosas do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos dê condições de vivermos essa parte do Pai Nosso e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.